Olá, boa tarde. O uso da arte para vender produtos é uma prática comum no mercado. Músicas, desenhos e até poesias são utilizadas em propagandas, em embalagens ou de outras maneiras que possam atrair o consumidor. Mas tudo isso tem um custo. As empresas precisam pagar para se aproveitar da criatividade alheia. No programa de hoje, você vai ver que uma rede de lojas de roupas vai ter de indenizar uma artista plástica por ter usado, sem autorização, um desenho feito por ela para estampar um produto. E você vai ver ainda. Supremo Tribunal Federal muda regimento interno e altera regras para devolução de pedidos de vista. A nova emenda do regimento interno também fixa um prazo de 6 dias a partir do voto do relator para que os demais ministros se manifestem em processos considerados de repercussão geral. STF libera recursos públicos do estado do Pará destinados a contratos para a gestão de 5 hospitais públicos. E ainda, as regras para análise de processos pela presidência do STJ nos fins de semana e feriados do plantão judiciário. O Supremo Tribunal Federal altera regimento interno da Corte para dar mais agilidade no julgamento de processos suspensos por pedido de vista. O pedido de vista serve quando o ministro precisa de mais tempo para analisar o processo antes de votar. Geralmente, os pedidos são feitos em casos mais complexos. Antes da alteração do regimento interno, a continuidade do julgamento só seria possível depois que o ministro que pediu vista liberasse o processo. Com as mudanças no regimento, a continuidade do julgamento não depende mais apenas da liberação do ministro. Segundo a nova regra, o ministro que pedir vista deverá devolver o processo para dar continuidade no julgamento em até 90 dias. Caso isso não seja feito, o processo será liberado automaticamente para ser colocado em pauta de julgamento. A alteração do regimento também determina que as medidas de urgência que resultem em prisão deverão ser confirmadas pelo plenário físico. Caso a prisão seja mantida, o processo deve ser reavaliado a cada 90 dias. A nova emenda do regimento interno também fixa um prazo de 6 dias a partir do voto do relator para que os demais ministros se manifestem em processos considerados de repercussão geral. As decisões de repercussões gerais envolvem temas de grande relevância social, econômica, política ou jurídica e devem ser seguidas por todos os tribunais em casos semelhantes. As mudanças devem ser publicadas no Diário da Justiça Eletrônico no próximo mês. E o plenário do Supremo Tribunal Federal desbloqueou recursos públicos do estado do Pará destinados à execução de contratos para a gestão de 5 hospitais estaduais. As verbas públicas estavam bloqueadas por decisões judiciais em 11 ações movidas contra a organização social ProSaúde, contratada pelo estado do Pará para a gestão de hospitais. As sentenças cassadas pelo STF foram dadas pelo Poder Judiciário da Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, em processos sem relação com os contratos mantidos com o Pará. Na ação ao Supremo, o governador Helder Barbalho argumentou que as medidas resultaram no bloqueio de mais de 3 milhões de reais, que seriam destinados à execução dos contratos com a ProSaúde, e que as dívidas de outros negócios jurídicos da organização social não podem ser pagas com os recursos do Estado, sob pena de descontinuidade da prestação do serviço público e grave prejuízo aos usuários do sistema de saúde. No voto pela procedência da ação, o relator ministro Edson Fachin apontou que o STF tem jurisprudência consolidada sobre a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam a penhora ou bloqueio de receitas públicas destinadas à execução de contratos de gestão para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos. A decisão foi unânime. Superior Tribunal de Justiça esclarece regras de análise de processos pela presidência nos fins de semana e feriados do plantão judiciário. Entre os dias 20 de dezembro e 31 de janeiro, o STJ funciona em regime extraordinário, em virtude do recesso forense e das férias dos magistrados. Nesse período, com exceção das matérias penais, estão suspensos os prazos processuais, cabendo à presidência do tribunal examinar apenas matérias urgentes.
A portaria também determina a aplicação das regras do plantão judiciário aos sábados, domingos e feriados compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, que prevê que a atuação da Corte no plantão é restrita ao exame das seguintes matérias: habeas corpus, contra a prisão, busca e apreensão e medida cautelar decretadas por autoridade sujeita à competência originária do tribunal. Mandado de segurança contra ato de autoridade coatora sujeita à competência originária do tribunal, cujos efeitos se operem durante o plantão ou no primeiro dia útil subsequente. Suspensão de segurança, suspensão de execução de liminar e de sentença e reclamações a propósito das decisões do presidente, cujos efeitos se operem durante o plantão ou no primeiro dia útil subsequente. Comunicação de prisão em flagrante e pedidos de concessão de liberdade provisória em inquérito ou ação penal da competência originária do tribunal. Representação de autoridade policial ou requerimento do Ministério Público que visem a decretação de prisão preventiva ou temporária, de busca e apreensão ou de medida cautelar justificada a urgência e observada a competência originária do tribunal. Não serão despachadas durante o plantão judiciário petições cujo objeto não se enquadre nas hipóteses mencionadas, nem aquelas cujo objeto seja prisão, busca e apreensão ou medida cautelar decretadas ou mantidas em grau de recurso por tribunais locais. Além dos finais de semana e feriados do plantão judiciário, as regras da instrução normativa também serão aplicadas nos dias 29 e 30 de dezembro, quando o STJ vai realizar manutenção preventiva na infraestrutura de rede do tribunal, com a consequente indisponibilidade de vários serviços informatizados. Nesses 2 dias, o peticionamento deverá ser feito apenas pelo e-mail protocolo.emergencial@stj.jus.br. E no próximo bloco nós vamos falar de direitos autorais. A Justiça condenou uma loja que usou um desenho sem autorização para estampar um produto. É daqui a pouco. Uma grande rede de lojas de roupas vai ter de indenizar uma artista plástica por ter usado sem autorização um desenho feito por ela para estampar um produto. A Justiça entendeu que a empresa violou os direitos autorais de criação. Pamela é artista plástica e aproveita as redes sociais para divulgar o trabalho e vender itens de decoração com estampas personalizadas. Esta ilustração aqui, por exemplo, foi criada em 2016 e desde então faz sucesso nos produtos. A obra que foi plagiada, né, era uma ilustração que eu fiz em aquarela, primeiramente, e depois eu continuei produzindo ela na porcelana, né? Essa da aquarela, na verdade, eu nunca vendi. Ela foi disponibilizada no meu Instagram como forma de mostrar o meu trabalho, mas como o meu trabalho era de porcelana, em seguida pintei o namastê na porcelana. Um dia, ao entrar na internet, Pamela descobriu que uma grande rede de lojas de roupas resolveu usar o desenho estampado em um pijama. Ela não havia sido comunicada do uso da imagem e nem recebeu nenhum pagamento para ter a obra reproduzida. Com isso, a artista decidiu entrar na justiça para ter o direito autoral sobre a criação reconhecida. A loja foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal a pagar R$270 mil por danos materiais e R$30 mil por danos morais a Pamela. A empresa também foi proibida de produzir ou comercializar os produtos com o desenho sob pena de multa de R$100 mil por descumprimento. A empresa alegou que a artista plástica não provou ser dona da ilustração, já que não apresentou registro público da imagem. A magistrada que analisou o caso, no entanto, entendeu que, apesar de não haver registro público da propriedade, Pamela tem provas da autoria do desenho, o que é suficiente para a aplicação da Lei de Direitos Autorais.
prova tá toda ali, né? Tá no meu Instagram para todo mundo ver. E eu sou reconhecida, né, pelas pessoas que me seguem desde então, desde que eu criei a marca pelo Lemastê. Então, é muito claro. E, inclusive, até por arquivos, né? No caso desse, que é uma aquarela, passar por tratamento no Photoshop. Então, tem ali também a data do arquivo sendo gerado. Então, não tem como eles alegarem que são eles quem criaram primeiro. Para falar um pouco mais sobre os direitos de propriedade intelectual, como o caso da Pamela, a repórter Evelyn Araújo conversou com a advogada Paloma Pediani, especialista no assunto. Vamos acompanhar a entrevista. Doutora Paloma Pediani, muito obrigada por participar do Jornal da Justiça. Obrigada, Evelyn. Boa tarde. Agradeço muito o convite de poder estar participando aqui com vocês. Doutora, toda obra criada por alguém é passiva de direito autoral? Sim, se for uma das obras que está naquele rol taxativo, né, da Lei 9.610, que é a Lei de Direitos Autorais no Brasil, ela é passível de proteção e sem a necessidade de registro, né? Porque a nossa legislação ela traz que a proteção às obras, né, ela independe de registro. Então, assim, a gente tem os órgãos oficiais onde é possível registrar uma obra, mas ela não precisa estar registrada num desses órgãos para que ela já esteja protegida pela legislação. Quando a gente fala de direito autoral, qual entidade é responsável pelo registro de uma criação? Eu acho que é importante a gente falar aqui um pouquinho, porque às vezes tem uma confusão entre a competência do INPI e da Biblioteca Nacional e outros órgãos de registro, né? Quando a gente fala de direito autoral, a competência não é do INPI. O INPI ele é responsável pelo registro de propriedade industrial, então é marcas, patentes, desenho industrial, isso que a gente faz no INPI. Quando é uma obra, por exemplo, um livro, um desenho, isso é feito na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Então, é importante trazer, né, essa separação, porque é comum acontecer essa confusão, assim, onde que eu registro, né? Então, se a gente está falando de uma marca, por exemplo, a gente vai registrar no INPI, mas se a gente estiver falando de um livro, de um personagem, algo assim, aí é no escritório de direitos autorais da Biblioteca Nacional, né? Atualmente a gente tem até uma facilidade, porque é na biblioteca, né, Belas Artes, no Rio de Janeiro, e aí normalmente a gente tinha que enviar pelos correios. Agora eles facilitaram e é possível fazer isso de forma online. Então você prepara toda a documentação e já faz, começou recentemente, acho que tem 3 meses, aí é possível entrar no site da biblioteca, juntar a documentação e já enviar para eles. Quando uma empresa quer usar a criação de alguém, o que ela deve fazer para não desrespeitar os direitos autorais desse autor? Então, assim, o que acontece? Se uma empresa vê o trabalho, né, de um artista, no caso da Pamela, e gosta, o caminho ideal é entrar em contato com esse artista e ver alguma opção. Ele pode fazer um licenciamento, que é quando ele usa a obra do artista, né, por exemplo, nas camisetas e quadros, e paga um valor, pode ser royalties em cima das vendas, ou pode ser um valor fechado já pelo uso da obra, ou pode também fazer uma cessão, né, que é no caso que ele compra mesmo a obra para ele, passa a pertencer a essa empresa, então assim, eles vão pagar um valor pro artista e vão ser os donos daí dessa obra, e aí eles podem utilizar da forma que for acordada ali no contrato, mas é importante que tenha esse contato prévio, né? Porque as empresas, né, muitas pessoas às vezes pegam uma obra de um artista e utiliza sem ver de quem são os direitos autorais, de quem são os direitos patrimoniais, como que está aquela questão, se está em domínio público, né, que é quando já encerrou o prazo de proteção daquela obra, e aí acabam usando e acontecendo o que aconteceu no caso da Pamela, né? Se um criador descobre que teve a obra intelectual utilizada de forma indevida, o que ele pode fazer? Depois que é descoberto, né, o uso indevido de uma obra, existem alguns caminhos. Um deles seria notificar a empresa, né, pedindo para tirar de circulação, e o outro é um processo judicial.
No caso do processo judicial, a própria legislação ela já traz, né, que a empresa vai perder para o artista, né, as obras que ela tiver, os produtos que ela tiver feito utilizando a obra indevidamente. Então, vamos pensar uma camiseta. Ela vai perder todas as camisetas que contêm a obra, além de pagar uma indenização no valor de obras que foram vendidas. Então, vamos pensar, a empresa vendeu 500 camisetas, ela vai ter que pagar uma indenização no valor de 500 camisetas para o artista. Caso a empresa não consiga comprovar o número de produtos que foram comercializados, aí ela tem que pagar uma indenização no valor de 3.000 vezes o valor de venda do produto. Obras intelectuais são como construções palpáveis, né? Tem de ter a autoria reconhecida, doutora. Isso, porque o que acontece? A gente fala de violação, a gente pensa na parte patrimonial, né? Que o direito autoral, vamos pensar que ele tem duas ramificações. Então, é direito moral e direito patrimonial. O direito patrimonial é esse, do artista poder usar a obra dele como ele preferir. Então, se ele quiser licenciar para uma empresa, se ele quiser ele mesmo comercializar, ou se ele também quiser não comercializar, é uma decisão que cabe a ele. Agora, o direito moral é o direito que está ligado ao sentimento do artista enquanto criador. Então, a própria legislação traz que, uma vez reconhecido a violação ao direito patrimonial do artista, automaticamente está reconhecido a violação, o dano moral. Doutora Paloma Pediani, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a Evelyn pelo convite, pela oportunidade e pelo espaço de vocês estarem debatendo um assunto tão importante, né, atualmente, principalmente nessa era da internet e do mundo digital, onde tudo está tão fácil e acessível, né? E no próximo bloco, na retrospectiva do STF, você vai rever a decisão que invalidou mudanças na composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Voltamos já. A Polícia Civil do Distrito Federal está à procura de um segundo suspeito de participar de uma tentativa de ato terrorista em Brasília. Alan Diego dos Santos Rodrigues é acusado de ter colocado o artefato explosivo em um caminhão-tanque de combustíveis próximo ao aeroporto de Brasília. Ele foi apontado como cúmplice por George Washington de Oliveira Souza, preso no sábado como suspeito de ser o autor da tentativa de explosão. Em depoimento, ele confessou que entregou o artefato a Alan. George teve a prisão temporária convertida em preventiva e foi levado para o presídio da Papuda, em Brasília. A polícia encontrou com ele fuzis, revólveres, munição de vários calibres, materiais explosivos e uniformes camuflados. Em depoimento, George Washington, que é morador do Pará, disse que é bolsonarista e queria dar início ao caos, tentando provocar explosões também em outros pontos da cidade. Ele foi autuado por terrorismo e pode pegar uma pena de até 30 anos de prisão. A polícia também investiga se outros artefatos explosivos encontrados em uma mata na cidade do Gama, nesta segunda-feira, têm ligação com o caso do aeroporto. As turmas especializadas em direito privado do Superior Tribunal de Justiça julgaram mais de 120 mil recursos em 2022. Só a segunda sessão recebeu 3.480 processos e baixou 3.479. Entre os julgados, teve o do rol da ANS no mês de junho. A decisão é que ele é taxativo, com possibilidades de cobertura de procedimentos não previstos na lista. Acompanhe como foi. A segunda sessão entendeu que, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, é taxativo, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. Mas o colegiado fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos no rol. Por maioria de votos, foram definidas as seguintes teses.
O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo. Que a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe para a cura do paciente outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. E também que é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra-rol. Foi definido ainda que, não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver a cobertura do tratamento indicado, desde que tenha eficácia comprovada, recomendação de órgãos nacionais e internacionais, entre outras exceções. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, pontuou que a lista da ANS é elaborada com base em profundo estudo técnico, sendo vedado ao Judiciário de forma discricionária substituir a administração no exercício de sua função regulatória. Para o magistrado, o modelo de saúde suplementar adotado pela legislação brasileira é de um rol taxativo mínimo, devendo o consumidor ser esclarecido dessa limitação em todas as fases da contratação e da execução dos serviços, para assim decidir entre as opções disponíveis no mercado. Mas o ministro apontou que essa posição não deve ser considerada absoluta e que a atividade administrativa regulatória é sujeita ao controle do judiciário, a quem compete combater eventuais abusos, arbitrariedades e ilegalidades no setor. Retrospectiva 2022. Reveja os principais julgamentos do Supremo Tribunal Federal neste ano. O STF decidiu que o decreto que alterou a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente é inconstitucional. O plenário também invalidou trechos de outros decretos que mudaram a composição de órgãos públicos ambientais. A ação foi proposta pela Rede Sustentabilidade, questionando o decreto do governo federal de fevereiro de 2020, que mudou a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Ele deixou de ser composto por 17 representantes, sendo 9 de organizações governamentais e 8 da sociedade civil, para ter apenas 6 integrantes, todos do governo federal. O Fundo Nacional do Meio Ambiente financia projetos que visem ao uso racional e sustentável de recursos naturais. Quem seleciona os projetos que receberão os recursos é o Conselho Deliberativo. Na mesma ação, a Rede Sustentabilidade aditou pedido para questionar também dispositivos de outros 2 decretos. Um que afastou a participação de governadores no Conselho Nacional da Amazônia Legal e o outro que extinguiu o Comitê Orientador do Fundo Amazônia. O caso foi levado ao plenário. O julgamento começou no dia 7 de abril. A relatora ministra Carmen Lúcia propôs o acolhimento do pedido de aditamento por considerar que os 2 outros decretos impugnados se encaixam no mesmo contexto fático e os preceitos fundamentais apontados como violados também são os mesmos. O aditamento foi aceito pela maioria dos ministros. No voto, Carmen Lúcia ressaltou que a eliminação da presença de representantes da sociedade civil na composição de órgãos ambientais, prevista no decreto, exclui a atuação da coletividade, além de conferir ao Poder Executivo o controle exclusivo de decisões e neutralizar o caráter plural, crítico e diversificado que deve ser inerente à atuação desses órgãos. A relatora observou ainda que a responsabilidade tanto do poder público quanto da coletividade pela preservação do meio ambiente está prevista na Constituição. No artigo 225 da Constituição, que se dispõe sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado, se transcreve-se ser bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida e à sua defesa e preservação há de ser atendida pelo poder público e pela coletividade. Ora, só se tem responsabilidade desta coletividade na medida em que ela pode participar da formulação, execução e controle das políticas públicas ambientais. Faltava apenas o voto do ministro Luiz Fux quando o plenário do STF alcançou maioria para decretar a inconstitucionalidade dos 3 decretos que alteraram a composição de órgãos públicos ambientais. A fundamentalidade do direito ao meio ambiente equilibrado impõe a participação popular como princípio, até porque, no âmbito dos compromissos internacionais
como, aliás, percebi ressaltado, de modo especial no voto da eminente ministra relatora. Essa participação consta de um compromisso assumido pelo Brasil no princípio 10 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de junho de 1992. Na conclusão do julgamento, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, último a votar, acompanhou integralmente a relatora. Eu esclareço que essa participação popular é impositiva. E, sendo impositiva, houve efetivamente uma violação à Constituição Federal, que, como dito, prevê a Constituição a participação popular direta na definição das políticas públicas voltadas à preservação do meio ambiente. O ministro Nunes Marques foi o único que votou pela improcedência da ação. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma excelente tarde e até amanhã.